Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa SOEA Connect. Estamos iniciando o painel na Sala 2, Política, Estratégia e Desenvolvimento para o Estado brasileiro. Esse é o nosso tema. Como moderador, nós temos o conselheiro federal, o engenheiro agrônomo Adriel Ferreira da Fonseca, o senhor presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, engenheiro civil Joel Krieger, o excelentíssimo senhor brigadeiro Maurício Pazini Brandão, diretor de Defesa e Segurança da SAI, brigadeiro Pazini, e o senhor engenheiro civil Dark Antônio Luiz da Costa, presidente do Instituto Brasilidade. Nós passamos imediatamente a palavra ao moderador do painel, engenheiro agrônomo Adriel, desejando a Vossa Senhoria e aos demais um bom trabalho, senhor conselheiro. Muito obrigado, boa tarde a todos. É com grande satisfação que estamos atuando como moderador deste painel junto à SOEA, em companhia de pessoas brilhantes que vão permitir uma ótima interação e discussão ao longo das próximas 2 horas. Gostaria de, neste momento, anunciar o nosso primeiro palestrante, é o presidente do CONFEA, o professor senhor Joel Krieger. Ele é curitibano, nascido em 1961, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Gestão Técnica do Meio Urbano pelo convênio com a Universidade Técnica de Campinas, e Pontífica Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, pelo qual também é especialista em didática do ensino superior e mestre em educação. Também professor do curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da PUC, consultor da área de transportes, atuou como engenheiro no sistema junto à Prefeitura de Curitiba, foi secretário municipal de trânsito e está atuante no sistema CONFEA-CREA há bastante tempo, né, do qual foi conselheiro e presidente do CREA do nosso estado, Paraná, e em 2 mandatos consecutivos, né, 2012 e 2017, e desde 2008 é o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Muito bem, Dr. Joel Krieger, contigo a palavra. Muito boa tarde, nosso conselheiro Adriel, muito boa tarde, o nosso especialista aí, Maurício Pazini Brandão, brigadeiro Pazini, nosso amigo, engenheiro Dark Costa também, muito boa tarde. É um prazer muito grande nós estarmos discutindo políticas, estratégias, desenvolvimento do Estado brasileiro. Na realidade, eu estou aqui para aprender um pouco aqui com o Pazini, com o Dark hoje, sobre o futuro do nosso país, né? É importante discutirmos um projeto de nação. Qual o país que nós queremos? O que nós desejamos aí para as próximas décadas, né? E esse é um tema que está atrelado diretamente à nossa soberania nacional. Fundamental para a nossa soberania nacional que a gente tenha o controle científico, o controle tecnológico, desenvolvimento, né, da nossa indústria, desenvolvimento da segurança em todos os aspectos, segurança alimentar, né, segurança patrimonial, segurança territorial, né, segurança ambiental. Isso tudo passa pelo conhecimento, isso tudo passa pela ciência. E aí, nada melhor do que a engenharia, do que a agronomia, geociências, estar discutindo esses temas, né? É um tema nato às nossas atividades profissionais, é um tema nato de DNA mesmo, né, da nossa cultura profissional. Então, eu fico muito feliz com essa possibilidade desse debate, né? Vou fazer aqui as boas-vindas, na realidade, depois vamos ouvir as 2 apresentações com bastante atenção, para que a gente possa, a cada dia, evoluir neste projeto de nação.
trago aqui alguns exemplos de que decisões são estratégicas para reverter num curto espaço de tempo. Nos últimos 50 anos, nós saímos de um país importador de alimentos para ser um grande exportador, para ser um dos grandes players mundiais dentro da agricultura, né? Dentro da agronomia. Isso se deve à ciência, se deve à pesquisa. Aí órgãos como a Embrapa, por exemplo, são decisões estratégicas para o desenvolvimento nacional. Como uma empresa como a Petrobras também, né? Toda a cultura técnica, todo o conhecimento científico nesse domínio, né, da exploração, da produção, né, do refino, né, do petróleo, energia estratégica também para o nosso desenvolvimento. Passamos um momento delicado na nossa matriz energética, né, dependendo muito da questão climática, da questão da água, né, então nós estamos passando por um momento delicado. Então, quando nós discutimos temas como esse, pensando, Pazini, como projeto de nação, quais as decisões estratégicas que nós temos que tomar hoje? Né? Muitas vezes o reflexo dessa decisão vai vir daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. A decisão, neste caso, não é imediatista. Nós temos que dar um rumo. E aí, eu costumo sempre usar o termo, qual o projeto de nação que nós queremos, né, para os próximos 50, para os próximos 100 anos, para que as próximas gerações possam realmente usufruir de um Brasil desenvolvido, de um Brasil tecnológico, de um Brasil com qualidade de vida. Se nós temos hoje a ciência já dizendo que a pessoa que vai viver 200 anos já nasceu, né? Então nós temos que nos preparar para essa realidade, né? E investirmos muito em tecnologia, em ciência. Então, dentro dessa linha, Adriel, eu dou as boas-vindas aqui aos nossos palestrantes. Fico muito feliz de ter um painel, né, com um time desse nível que está aqui colocado para debatermos o futuro, né, da nossa soberania nacional, o futuro do desenvolvimento nacional, das tecnologias, da ciência. E nesse momento delicado de pandemia que a gente vive, o quanto que a gente depende da ciência, né? O desenvolvimento inédito e tão rápido de uma vacina em menos de um ano e com o sucesso que está sendo, várias vacinas, porque são, na realidade, vários produtos, né, que foram desenvolvidos, genericamente uma vacina, mas são vários fornecedores, então são várias tecnologias colocadas. Então é fundamental essa discussão. Agradeço a presença do Dark, agradeço a presença do Pazini, do Adriel, e sucesso no nosso debate aí. Obrigado a todos. Muito obrigado, presidente Joel Krieger, pela sua explanação, pela sua saudação. E dando sequência à nossa segunda fala no painel Política, Estratégia e Desenvolvimento para o Estado Brasileiro, nada melhor do que sermos agraciados com a palestra do Dr. Maurício Pazini Brandão. Ele tem um vasto currículo e, resumidamente, a pedido dele, vamos explicitar os pontos que a gente acha mais relevantes para a atual ocasião. Então, o nosso palestrante é graduado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, ITA, 78, tem mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pela mesma instituição, e doutorado em Engenharia Aeronáutica e Astronáutica pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 1988. Depois ele fez outros cursos, né, como MBA, enfim, ele é professor do ITA desde 1979, inclusive é professor titular, ou seja, ele tem, do ponto de vista docente, tem uma sólida carreira, e do ponto de vista militar, também tem uma carreira brilhante e é brigadeiro. Perfeito? Tenho várias publicações, várias orientações, enfim, e dentre os postos que ele vem ocupando mais recentemente, né, que está totalmente associado à sua palestra de hoje, foi diretor de Defesa e Segurança da Secretaria
especial de assuntos estratégicos. Aliás, ele está desde 2019 ocupando cargos junto à presidência da República no atual governo, né? E ele foi 1 ano e meio secretário de Tecnologias Aplicadas junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, trabalhando diretamente com tecnologias aplicadas, né? Inclusive, ele está agora há 1 ano reportando diretamente ao presidente da República, né? Trabalhando como diretor de Defesa e Segurança da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, SAI. Então, senhoras e senhores, com a palavra, o brigadeiro Maurício Pazini Brandão. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Adriel, pela introdução. Eu gostaria de pedir para a Fabiana fazer a projeção do primeiro slide, por favor. Muito bem. Então, o convite que nos foi feito é falar sobre temas extremamente importantes e conceitualmente interrelacionados, que são política, estratégia e desenvolvimento para o Estado brasileiro. Antes de mais nada, é bastante importante a gente conceituar o que seja Estado. Tá? Volta um pouquinho, Fabiano. Eu ainda estou no primeiro slide. Isso, Estado. Né? A Escola Superior de Guerra, que é uma instituição que vive pensando o Brasil há décadas, ela define nação como um conjunto de povo, território e identidade cultural. Então, onde nós conseguimos encontrar um determinado território, onde ali tem um determinado povo, e esse povo tem uma identidade cultural resultante da sua história, do seu conhecimento, dos seus costumes, dos seus valores, a isso nós chamamos uma nação. Agora, o que é o Estado? O Estado é definido como a nação politicamente organizada. Tá? Então, nós temos, para que a gente tenha um Estado, a gente tem que ter território, povo, identidade cultural e uma política que organize tudo isso. Né? E o Estado, ele tem, então, permanência. Ele é diferente de governo. Né? Então, eu vou falar aqui hoje de política, estratégia e desenvolvimento para o Estado brasileiro, ou seja, uma visão de longo prazo. Podemos avançar? Muito bem. Falemos inicialmente da lógica do poder. Tudo começa com um conjunto de necessidades. Nós temos necessidades como indivíduos e as necessidades também coletivas. Dá um clique. Das necessidades, nós derivamos objetivos a serem alcançados. A isto a gente dá o nome de política, genericamente. Mais um clique. Muito bem. Poder é a ferramenta que nós utilizamos como Estado, dá mais um clique, para atingir os objetivos. Então, o poder tem que ser encarado apenas como uma ferramenta da política para atingir objetivos, e a forma de atingir esses objetivos nós chamamos de estratégia. Mais um clique. Muito bem. Imaginando que os objetivos sejam atingidos, as necessidades serão satisfeitas e nós teremos alcançado o bem comum. Né? Agora, isso nunca para de ciclar. Né? Uma vez necessidades atingidas, a gente vai derivar novos objetivos, porque o progresso é aquilo que movimenta o ser humano. Dá mais um clique. Tudo isso converge para a questão que o nosso presidente Joel Krieger falou, soberania. Né? Então, nós temos que utilizar a política, a estratégia para alcançar o bem comum e fortalecer a soberania do nosso país. Isso explicado? Vamos em frente. Próximo slide.
Eu vou falar muito hoje, né, do poder nacional, que ainda, segundo a Escola Superior de Guerra, se divide em 5 expressões de poder. Existe a expressão política, a expressão militar, a psicossocial, a econômica, mas, sem dúvida nenhuma, hoje, falando de futuro, eu vou ter que focar o poder que emana da expressão de ciência, tecnologia e inovação, e como esse poder se espraia pelas demais expressões de poder. Pode avançar? Muito bem. Esta é a definição de política que eu uso nas minhas aulas com os meus alunos. Política é uma arte, eu não considero que política seja uma ciência. Tá? É uma arte porque ela é eivada de opinião. Né? A ciência ela tem menos opinião, ela tem mais certeza. A arte ela tem mais opinião, ela tem menos certeza. Essa é a diferença. Então, para mim, política é uma arte de perceber tendências, a partir daí escolher prioridades, a partir daí ser objetivos, em seguida definir estratégias e, principalmente, garantir meios para que essas estratégias possam ser executadas, os objetivos sejam atingidos e as necessidades sociais sejam satisfeitas, de forma a alcançar o bem comum. Dá mais um clique, por favor. Essa definição ela tem 2 partes. A primeira parte que eu realcei aqui agora é a parte do palanque. É quando o candidato vai à frente do povo e demonstra a sua vontade de realizar. Ele diz o que ele gostaria de fazer. Dá mais um clique. Mas é muito importante que o político perceba que ele não pode parar no palanque. Ele precisa ir para a segunda parte da definição, que eu chamo de trabalho. Então, uma vez eleito, o político deve definir as estratégias, garantir meios para que elas sejam executadas, objetivos atingidos, necessidades satisfeitas, de forma a alcançar o bem comum. Tá? Então, o povo brasileiro está, de certa forma, um pouco cansado do político de palanque apenas. O povo brasileiro busca, atualmente, um perfil de político que não apenas diga o que deve ser feito, mas que batalhe para que aquilo aconteça. Né? Por isso que essa definição ela é tão completa e tão poderosa. Né? Vamos avançar? Aqui eu apresento o pensamento estratégico de Estado. Então, nós temos que ter uma visão de que país nós queremos ser, precisamos definir os objetivos nacionais. Isso é feito até através de políticas nacionais e políticas setoriais. Né? A seguir, nós perguntamos aonde nós queremos chegar, né? E aí entram em ação as ações estratégicas. Para isso, nós precisamos ter estratégias nacionais e estratégias setoriais. Como podemos chegar lá? Nós precisamos organizar as ações para se atingir os objetivos. Para isso, nós precisamos ter planos estratégicos de governo e planos setoriais. Né? Esses planos detalham as ações a serem executadas. Nesse slide, eu chamo a atenção para o seguinte: como a gente ainda não absorveu plenamente esses conceitos, é muito comum a gente ter políticas, mas não ter estratégias. Por outro lado, é muito comum a gente falar em estratégias, mas não termos políticas. E, pior ainda, muitas vezes a gente sai fazendo planos sem saber quais são as estratégias e quais são as políticas. Então, é muito importante que todos nós, inclusive desde a mais tenra idade, nós sejamos educados a perceber isso. Existe um caminho correto de fazer as coisas. E
este caminho ele passa por uma discussão democrática. Uma vez definidos os objetivos, né, definidas as ações estratégicas, é questão de trabalhar. Trabalhar com perseverança, com fé, com denodo, que a gente chega lá. Né? Pode avançar? Muito bem. O ano passado foi lançada a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil. Eu estudo esse assunto há um bom tempo e posso dizer a vocês que talvez este seja o primeiro documento que realmente apresente uma estratégia. Porque uma das características para a estratégia de Estado é a visão temporal, é o horizonte. E pela primeira vez, nós estamos tendo, na história do Brasil, um documento que tem um horizonte de 12 anos. 12 anos significam 3 governos. Isso significa que esse realmente passa a ser um documento de Estado, que olha o Brasil no longo prazo. Este documento foi produzido por uma iniciativa conjunta da Casa Civil, do Ministério da Economia e da Controladoria Geral da União. Pode avançar? Para quem não conhece ainda a EFD, ela tem 5 eixos e 5 temas principais. Os 5 eixos são o social, o ambiental, a infraestrutura, o econômico e o institucional. E os temas principais são igualdade de oportunidades, sustentabilidade, competitividade, governança e produtividade. Bom, são conceitos extremamente importantes e que fazem uma síntese da visão que foi colocada neste documento. Quanto a isso, ele está com 1 aninho de idade, né? Mas merece as palmas de todo brasileiro sério que se pretenda a colaborar com o desenvolvimento do Estado brasileiro. Pode avançar? Porém, eu fiz, dentro do meu trabalho, uma análise desse documento, né? E coloquei aqui à esquerda todas as áreas do governo atual, né? E pude perceber que existem áreas de governo que estão diretamente alcançadas por essa estratégia, existem áreas que estão parcialmente alcançadas e tem 4 áreas que estão pouco suportadas nessa estratégia. Essas 4 áreas são justiça e segurança pública, relações exteriores, defesa e ciência, tecnologia e inovações. Então, isto mostra, né, e essa análise fui eu que realizei dentro do meu trabalho, que, apesar da EFD ser um instrumento extremamente poderoso, estratégico, de Estado, ele ainda não é suficientemente completo e que, portanto, ele pode ser melhorado. Pode avançar? Muito bem. Nós vamos mostrar como melhorar a EFD. Aqui eu apresento um conceito que nós implementamos no MCTIC a partir de janeiro de 2019, no começo do governo atual. É o conceito da escala de maturidade tecnológica. Esse conceito foi dado a público pela NASA em 1995. Essa escala ela vai de 1 a 9. 1 é quando alguém tem uma boa ideia, mas está apenas no nível das ideias. Aí, se essa ideia for trabalhada, ela vai amadurecendo, vai para o nível 2, para o nível 3,
E, tipicamente, nos níveis 1, 2 e 3, o ideal é que essas ideias sejam trabalhadas no ambiente acadêmico, nas universidades. Então, quando alguém apresenta uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou um trabalho de conclusão de curso, tipicamente ele está ali no nível 3, nessa escala de maturidade tecnológica. Bom, a partir daí, essa ideia pode passar para outros players, que nós chamamos genericamente de centros de P&D, Centros de Pesquisa e Desenvolvimento. Neste local, essas ideias são amadurecidas e passam pelos níveis 4, 5 e 6. É importante ressaltar que esses centros de P&D, eles são centros profissionais. Significa que são laboratórios que têm instrumentos que representam o estado da arte em nível mundial, são instrumentos certificados, calibrados, que passam por uma cadeia metrológica e que geram resultados de alto significado científico e técnico. A partir daí, nos níveis 7, 8 e 9, nós entramos no ambiente industrial. 7 é quando a gente tem uma tecnologia funcionando pela primeira vez no ambiente próprio dela, no ambiente operacional dela. Por exemplo, quando a gente está fazendo um novo avião, enquanto ele não faz o primeiro voo, ele não atingiu o TRL-7. O dia que ele fizer o primeiro voo, ou seja, o avião foi feito para voar, não é? Então, quando ele faz o primeiro voo, ele atingiu o TRL-7. TRL-8 é certificação, ou seja, verificação de que o sistema está operando com desempenho adequado e com segurança. E 9 é quando, finalmente, aquela tecnologia entra no mercado. Então, nós dizemos que inovação é TRL 9, é o fim da escala. Não dá para a gente produzir uma inovação sem começar lá do 1, do 2, percorrer todo esse caminho, e no meio desse caminho, bem no meio, na faixa do 4 ao 6, está o chamado Vale da Morte. Porque enquanto a gente está pesquisando o tema numa universidade, o trabalho é relativamente barato. A hora que você entra num centro de P&D, o trabalho começa a ficar caro, começa a envolver mais gente, mais equipamento. E muitas vezes é a falta da capacidade de empreender o tema que faz com que muitas ideias boas morram depois de TRL3. Bom, isso posto, vamos para o próximo slide. Queria apresentar aqui os tipos de inovação. Se a gente colocar num gráfico novidade versus impacto, a grande maioria das inovações é do tipo evolucionária. Então, uma inovação evolucionária, ela se diferencia do que a gente tem no mercado por alguns parâmetros, e essa diferença é da ordem de 1 dígito por cento. Agora, no canto superior direito desse gráfico, estão as chamadas inovações disruptivas. Elas são de alta novidade e alto impacto. E elas vieram, e elas são raras, elas vieram para mudar o mundo. E elas trazem diferenciais que se comparam com o status quo da ordem de 2 dígitos ou mais por cento. Então, as
inovações disruptivas, elas existem para mudar o mundo. Pode avançar? Então, eu escrevi em 2017 um paper com 7 características de uma inovação disruptiva. As 3 primeiras características que estão aí, elas estão ligadas à ideia de novidade. Então, uma disruptiva, ela normalmente resulta de uma ideia maluca. Uma ideia que a gente fala assim, fora da caixa. Existe uma teoria para isso, a teoria CQ, é a teoria de Concept Knowledge do inglês. É uma teoria na área de design. Então, para inovar disruptivamente, a gente tem que ter uma ideia maluca. Segundo, que quando você conta dessa ideia para alguém, normalmente esse alguém não acredita. E é para não acreditar mesmo, porque se essa pessoa acreditar, é porque a ideia não era tão maluca assim. A terceira característica é que a pesquisa e o desenvolvimento não consulta o mercado. Ou seja, o mercado não é o protagonista desse cenário. O caso típico, por exemplo, é o smartphone. O Steve Jobs não saiu perguntando para pessoal de comunicações que tipo de telefone eles queriam. Ele simplesmente produziu um novo tipo de telefone. Se ele fosse consultar o mercado, provavelmente ele cairia na armadilha de construir uma inovação evolucionária, não uma disruptiva. Dá mais um clique? Como uma mistura entre novidade e impacto, alguma tecnologia dominante torna-se obsoleta. Então, isso aqui é muito importante. Uma inovação disruptiva, ela vai tornar alguma tecnologia corrente obsoleta. Então, isso é uma mistura de novidade e impacto. Dá mais um clique. Agora vem 3 características de impacto. Então, a inovação disruptiva, ela quebra uma velha ordem, ela desmonta paradigmas, ela estabelece novos padrões que não existem. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que uma tecnologia disruptiva, raramente ela é certificada num laboratório. Isso porque os laboratórios estão preparados para fazer certificação de coisas que existam. E quando a coisa não existe, quem certifica é o cliente. A hora que o cliente aceitar a nova tecnologia, aí a decolagem é iminente. E gera novos problemas, pode gerar novos problemas. Então, a gente nunca sabe de maneira completa o que uma nova tecnologia pode trazer, mas, sem dúvida nenhuma, novos problemas vão ser gerados, principalmente para aqueles que querem manter a tecnologia velha em exercício. Então, a tecnologia velha vai desaparecer. Isto é uma realidade, desde que a tecnologia nova produza um mundo melhor. Pode avançar? Muito bem. Entre outras coisas, eu sou membro honorário da Ordem dos Economistas do Brasil e eu tenho trabalhado com eles o conceito de economia 4.0. Economia 4.0 é aquela que, além da 3.0 que vem sendo praticada hoje no Brasil, ela incorpora as características das inovações disruptivas. Se houver tempo, a gente pode discutir isso. Então, já que eu falei que o tudo é política, então vamos lá, estou colocando aqui 3 políticas. A primeira é que é para fazer com que as inovações disruptivas que venham a acontecer, aparecer no Brasil, que elas realmente venham a acontecer. Porque se elas não tiverem um certo apoio, elas vão desaparecer, elas não decolam. Para isso, é necessário de parcerias estratégicas.
Segundo, fazer com que a decolagem dessas tecnologias aconteça no país, no Brasil. Porque é a única maneira da gente trazer o máximo de riqueza para o Brasil. Se tem alguma inovação muito boa no Brasil, se a gente deixar ela ir embora, daqui a pouco o brasileiro está comprando o produto pronto, vindo lá do exterior, a um preço mais elevado. A gente não pode permitir isso. A gente tem que fazer com que as tecnologias decolem no Brasil. E, finalmente, a terceira quer dizer o seguinte: se a tecnologia é disruptiva, ela vai tornar obsoleta alguma outra tecnologia. Então, a ideia jamais é fazer com que negócios atuais morram. Pelo contrário, é convidar esses negócios a se tornarem parceiros operacionais, né, da nova tecnologia, de forma que possam fazer uma transição suave, para a nova realidade. Próximo. Tendo falado em políticas, agora vamos falar em estratégias. E eu chamo a atenção que essas 3 estratégias, elas estão na página 258 do livro autobiográfico do Roberto Campos, chamado A Lanterna na Popa. O Roberto Campos concebeu essas estratégias no ano que eu nasci, em 1956. Portanto, ele tinha uma mente estupidamente inovadora e futurística para a realidade de vida que ele teve. Então, ele que dizia que nós devemos investir em projetos que envolvam inovações tecnológicas capazes de elevar a produtividade. Projetos capazes de gerar economia de escala, projetos de escala global. E, finalmente, projetos capazes de exercer maior impacto favorável sobre a economia em geral e sobre a arrecadação de tributos, que, afinal, o governo também quer ficar rico, porque ele tem muitas tarefas a desenvolver, particularmente na área social. Pode avançar? Então, eu quero aqui enfatizar uma estratégia, que é privilegiar, tanto quanto possível, a pesquisa, o desenvolvimento e a implantação de tecnologias disruptivas de interesse da nossa sociedade. Vamos avançar. Bom, agora chego perto daquilo que eu mais gosto de trabalhar. Inovações disruptivas e unicórnios. Esse slide já tem 2 anos passados, eu peguei emprestado da McKinsey. Neste momento que ele foi feito, já havia mais de 200 unicórnios nos Estados Unidos, mais de uma centena de unicórnios na China, e o Brasil já com 11 unicórnios. Unicórnio, por definição, é aquela startup que adquire, num determinado momento, um valuation superior a $1 bilhão. Tenho certeza que vários de vocês já devem ter usado iFood 99, que são unicórnios brasileiros. Pode avançar? Então, eu aproveito agora para fazer propaganda de 5 potenciais unicórnios brasileiros que eu tenho acompanhado aí nos últimos 2 anos e meio. Permitam-me falar 2 minutos de cada um deles. O projeto da Dow Suisse é de sistemas hidráulicos para a indústria. Está em TRL9, ou seja, está pronto, entrando no mercado. Esses sistemas hidráulicos, eles produzem o mesmo que os sistemas hidráulicos que estão no mercado no mundo todo hoje, mas eles fazem o mesmo trabalho economizando 90% de energia, economizando 90% de energia, economizando 90% de óleo, economizando 100% de água, reduzindo o ruído de 90 para 40 dB,
né? Entre outras coisas. Notem que eu estou falando aqui de diferenciais que são pelo menos 2 dígitos por cento. Tá? Ninguém tem isso no mundo, só nós brasileiros. Tá? Eu acredito que esse projeto tem potencial para ser a startup número 1 do planeta, o maior unicórnio, porque ele tem um potencial de valuation não da ordem de $1 bilhão, mas de $1 trilhão. Né? E se você não acredita, procure conhecer, né? E faz parte. Não acredita é porque é disruptivo mesmo. Né? Também em TRL9 está o projeto Green Plus, que é nanotecnologia para combustíveis. Em síntese, é um nanoaditivo, né, que, adicionado a qualquer combustível líquido, produz da ordem de 10% de aumento de energia, ou, equivalentemente, 10% de redução de preço, tá, para mesmo desempenho, e pelo menos 50% de redução de poluição. Tá? Poluição de carbono, poluição de enxofre, poluição de nitrogênio. É uma coisa fantástica. Tá? Também em TRL9 está o projeto da Creotech, é nanotecnologia para a agricultura. Tá? Eles estão conseguindo aumentar a produtividade na mesma área plantada da ordem de 20% em várias culturas. Tá? E a planta faz fotossíntese mais rapidamente, ela cresce mais rapidamente, ela cresce mais. Né? Já existe o potencial com essa tecnologia para a gente falar em 4ª safra pelo ano. Né? Se o Brasil já é uma grande potência com 3ª safra, algumas culturas poderão ter 4ª safra. Tá? Então, aí está envolvida a Embrapa, a UNB e gente muito inteligente. Tá? Também o projeto Tectum, tá? Que é um spin-off do Creotech, é nanotecnologia para agricultura e saúde. Né? Por exemplo, nós estamos gastando alguns bilhões de reais todo ano para combater a dengue. Né? Esse nanomaterial colocado em água, o Aedes aegypti come esse material e ele, ainda na forma de larva, e ele morre. O mosquito não nasce. Ou seja, através dessa tecnologia, a gente, a um custo muito menor, a gente pode controlar, né, essa doença, né, o vetor que transmite a doença. Em TRL6, eu estou acompanhando a Nova Materials. É nanotecnologia de grafeno. Né? Ou seja, grafeno será um material do futuro para inúmeras aplicações na área da engenharia. Pode avançar? Muito bem. Agora, tentando ligar tudo o que eu falei em termos de política, estratégia, né, e desenvolvimento, né, o papel da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República é pensar o Brasil e propor o futuro. Né? E pela primeira vez na história, né, a SAI está se propondo desenvolver 2 instrumentos. A Política Nacional Estratégica, que será uma política de Estado, e a Agenda Nacional Estratégica, que deve entrar em vigor ainda este ano, tá? Enquanto a Política Nacional Estratégica não existir. Eu vou explicar isso. Pode avançar? Bom, a Política Nacional Estratégica, né, como uma política de Estado, ela está sendo construída através de parceria com todos os ministérios e órgãos principais do governo. Todos estão sendo consultados, né, sobre suas visões de futuro. Né, e essas ideias estão sendo integradas
né, numa política total de Estado. Né? Para que venha a ser um instrumento de Estado, a gente espera que até o final do ano, ou começo do ano que vem, a gente tenha um projeto de lei para ser enviado ao Congresso Nacional. Tá? Então, as nossas casas legislativas irão discutir isso, e, uma vez aprovado, né, em sendo lei, né, o projeto ganha uma estabilidade e uma institucionalidade. Né? Ele vira um instrumento de Estado. Tá? Ele deixa de ser um instrumento apenas de governo, ele passa a ser um instrumento de Estado. Né? E enquanto as nossas casas legislativas não aprovarem a Política Nacional Estratégica, né, através de um decreto do presidente, né, que pode acontecer no próximo mês ou daqui 2 meses, nós vamos colocar em vigor a ANE, a Agenda Nacional Estratégica, né, que já traz, vamos dizer, o embrião da Política Nacional Estratégica. Próximo. Então, a ANE, ela tem 11 eixos estratégicos. Então, comparando com a EFD, que eu mostrei para vocês no começo da palestra, que tinha 5 eixos, né? E, como eu demonstrei, não cobria com integralidade e abrangência alguns dos setores importantes da nacionalidade, então a ANE ela terá 11 eixos. Né? Dá mais um clique. E, em especial, ela cobre aquilo que estava faltando na Estratégia Federal de Desenvolvimento. Ou seja, é a Estratégia Federal de Desenvolvimento somada com visão de Estado para a defesa nacional, para a ciência, tecnologia e inovação, para a inserção internacional e as relações internacionais do país e, finalmente, para a justiça e segurança. Né? Então, a gente espera que a ANE venha a ser um instrumento de Estado de maior vigor e abrangência, né, até que a gente venha a ter a política. Pode avançar? Bom, esse é o meu último slide. Né? Eu gostaria, então, de resumir dizendo que a Agenda Nacional Estratégica, né, ela é o embrião da Política Nacional Estratégica e elas estão sendo geradas como uma generalização, uma ampliação da Estratégia Federal de Desenvolvimento 2020-2031. A gente espera, a EFD, ela incorpora várias métricas, vários índices, para a gente mensurar o desenvolvimento nacional. O principal deles é o IDH, o Índice do Desenvolvimento Humano. Né? Mas a gente pensa em incorporar na ANE e na PNE outros índices. Entre eles, nós citamos o Global Innovation Index, que tem 80 métricas, o World Happiness Report, com 14 métricas, e um índice nacional, né, chamado Índice do Capitalismo Humanista, que tem 12 métricas e é totalmente baseado no artigo 170 da nossa Constituição. Lembrar que todas essas métricas que eu citei são globais, são internacionais. Nós estamos aqui inovando, né, tentando inserir um índice nacional, que é o do capitalismo humanista. Né? Além disso, estamos levando em consideração todas as métricas da OCDE, né, porque o Brasil tem a inspiração de inserir-se neste contexto das nações mais desenvolvidas do mundo, né? E, para isso, o Brasil precisa se adequar à visão que a OCDE tem. Né? Finalmente, nós também estamos trabalhando em novas metodologias de decisão estratégica,
né? Porque tomar decisão é o papel do chefe, do estadista, né? E principalmente se a decisão for estratégica, né? Isto porque, no mundo real, existem fatores competitivos e eles competem por uma escassez de recursos e eles enfrentam restrições, né? E tudo isso pode ser matematicamente, né? No caso, né, nós publicamos em abril deste ano uma aplicação ao caso da Covid-19, né, analisando o equilíbrio entre os fatores competitivos da saúde e da economia, né? Então, são essas as ideias que eu gostaria de apresentar sobre o conceito de nação, de Estado, né, a política, a estratégia e o desenvolvimento para o Estado brasileiro, né? Então, fico à disposição aí dos meus colegas e da audiência por perguntas. Obrigado. Brigadeiro Pazini Brandão, agradecemos a sua brilhante palestra, muito esclarecedora, muito didática, né? E já desde o momento, já aviso os nossos participantes que podem ir encaminhando pelo chat as suas questões, ok? Não precisa encaminhar no final, pode já durante a apresentação, à medida que ocorrerem dúvidas, pode ir encaminhando para nós, que nós vamos compilando essas informações. Informamos aqui que o nosso senador Ângelo Coronel, ele não pôde comparecer devido a problemas de saúde. Então, o nosso próximo palestrante é Marco Antônio da Luz Costa, que é presidente do Instituto Brasilidade. Ele é engenheiro civil, pós-graduado em engenharia nuclear pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 71, tem mestrado em engenharia de produção pela PUC Rio de Janeiro, 76, doutorado em engenharia de produção pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 89. Integrante de grupo de pesquisa e desenvolvimento do Centro de Estudo Estratégico da Escola Superior de Guerra, que foi professor no período de 95 a 98. Atualmente desenvolve trabalhos nas seguintes linhas de pesquisa: estratégia nacional, estudos da guerra, políticas de defesa, segurança pública, geopolítica, relações internacionais. Atuou como vice-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de 2003 a 2004. Exerce funções como presidente do Instituto da Brasilidade e da Federação de Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul e é sócio-administrador da DLC. É autor de vários livros sobre estratégia nacional, defesa e de política externa do Brasil, dentre os quais Fundamentos para o Estudo da Estratégia Nacional e América do Sul, Integração e Infraestrutura. Então, senhoras e senhores, com vocês, o Dr. Dark Antônio da Luz Costa. Por gentileza. Meus amigos, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os demais expositores desse painel Política, Estratégia e Desenvolvimento para o Estado Brasileiro, o presidente do CONFEA, Dr. Joel Krüger, e o diretor da SAI, Brigadeiro Pazini, que na sua exposição, que gostei muito, me fez lembrar a Escola Superior de Guerra, a sua doutrina e o seu método de planejamento. Também gostaria de cumprimentar aqui o moderador Adriel Ferreira de Fonseca e todos os presentes. Eu aproveito o ensejo para parabenizar o CONFEA e os realizadores desse encontro. Mas, meus amigos,
O engenheiro e o agrônomo são profissionais do desenvolvimento. O Brasil priorizou o desenvolvimento ao longo de meio século, que vai de 1930 a 1980, a chamada Era Vargas. Uma era onde se buscou a industrialização, a urbanização e a integração do território nacional, se promovendo a intervenção estatal sempre que o setor privado se mostrasse incapaz de conduzir esse processo. Nesse período de meio século, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, aquele que mais se desenvolveu. Na Era Vargas, colocava-se corretamente o tema do desenvolvimento como a solução da maior das nossas questões, a questão social. Ela se expressa ainda pela enorme desigualdade existente no nível de renda da nossa população. Solucionar essa questão social continua a ser o nosso maior objetivo. Mas não nos será possível resolver a questão social sem termos resolvido a questão nacional. A história mostra que nenhuma colônia resolveu sua questão social. A questão social é, sem dúvida, o maior de nossos problemas. Todavia, para isso, temos que recuperar a ideologia do desenvolvimento. Resolvendo-se nossa questão social, as chamadas questões de identidade serão mitigadas, inclusive pelos diferentes graus de modernidade que o nosso povo possui, frutos de nossa intensa e única mestiçagem. Não devemos nos opor à adoção de medidas que diminuam as diferenças de identidade, mas elas são menos prementes que a solução da questão maior, que é a solução da questão social. Por isso, devemos lutar primordialmente pela sua solução, e essa passa obrigatoriamente pela recuperação da ideologia do desenvolvimento e pela reconstrução nacional, em especial do Estado Nacional, que em todas as suas instituições vem sendo erodido, desde o fim da Era Vargas. Meus amigos, volto a repetir, temos que recuperar a ideologia do desenvolvimento. Nesse sentido, aproveito o ensejo dessa minha apresentação de trazer ao conhecimento dos presentes de um manifesto feito no âmbito do meu instituto, do instituto que atualmente estou presidindo, e que objetiva recuperar essa ideologia de desenvolvimento pela implantação de um projeto nacional. Eis aqui o manifesto, meus amigos. Nos últimos 200 anos, forjamos um grande país que detém mais de 15% das terras agricultáveis do mundo, mais de 15% da água doce de todo o planeta e de todos os recursos minerais ainda disponíveis no mundo. Possuímos a maior reserva florestal dentre todas as nações, reservas de vulto de combustíveis fósseis e um amplo espaço para a produção de energia limpa e renovável. O território desse país é abençoado, ausente dos espaços de cataclismas naturais. E esse fantástico país é habitado por um povo especial, mestiço, sincrético, formado por gente de todo o mundo, dotado de identidade própria, que fala a mesma língua, que tem a mesma cultura, dotado da mesma memória e de sentimentos comuns. Formamos, então, nesses 200 anos, mais do que uma nação chamada Brasil. Criamos, nesses 2 séculos, um enorme patrimônio, a brasilidade. No entanto, esse imenso patrimônio atravessa a maior crise da sua história. Uma crise dolorida, profunda e duradoura. Uma crise que se nutre na existência de diretrizes e lideranças que galvanizem o povo na construção de um projeto nacional e que insistem em dividi-lo e polarizá-lo. Para vencê-la, temos que unir todas as forças vivas da nação para a defesa da brasilidade. E para essa defesa, precisamos preservar 5 pilares, que são os nossos compromissos pétreos com o futuro desse país. O primeiro deles é o compromisso com a democracia. Ele aponta para o aperfeiçoamento do sistema político brasileiro em bases amplamente participativas, com o resgate da dignidade da função pública em todos os níveis. Segundo, o compromisso com a soberania. Ele representa a nossa determinação de dar continuidade ao processo de construção nacional, buscando recuperar para o Brasil um grau suficiente de autonomia decisória. Depois, o compromisso com a solidariedade. Ele explicita a construção de uma nação de cidadãos, eliminando-se as chocantes desigualdades na distribuição da riqueza, da renda
e, principalmente, do acesso à cultura. Compromisso com o desenvolvimento econômico. Ele expressa a decisão de pôr fim à tirania do capital financeiro e à nossa condição de economia periférica. Assim, mobilizaremos todos os nossos recursos produtivos e não aceitaremos mais a imposição, interna ou externa, de políticas que frustrem o nosso potencial. E, finalmente, o compromisso com a sustentabilidade. Estabelece uma aliança com as gerações futuras, pois se refere à necessidade de buscarmos um novo estilo de desenvolvimento que seja socialmente justo e ecologicamente viável. Então, para a realização plena desses objetivos, devemos rejeitar a divisão e nos unir. Essa união construirá a aliança social majoritária capaz de ponderar o povo brasileiro, empoderando ele e sustentar esse projeto, que irá equipar e soerguer a maioria trabalhadora e fará a transformação das condições estruturais necessárias para vencer a crise, ordenar a economia e a sociedade, ancorar a inclusão social na dinâmica do crescimento e abraçar aqueles que praticam uma cultura de autoajuda e de iniciativa. E o cimento da nossa união será nosso projeto nacional, que deve buscar os seguintes objetivos. A. Transformar a educação brasileira, inaugurando um novo processo educacional com uma formação analítica e de capacitação, promovendo as iniciativas que reconciliem a gestão das escolas pelos estados e municípios, com padrões nacionais de investimento, equalizando qualidade de ensino em todo o território nacional. B. Retomar o desenvolvimento e a industrialização a partir de 4 setores chaves: agroindústria, o complexo de defesa, a energia renovável e o complexo farmacêutico e de saúde. C. Promover a produção qualificada baseada na nova economia do conhecimento, entendendo que a riqueza e o desenvolvimento não estão mais na indústria tradicional, mas na moderna indústria rica em ciência, tecnologia e inovação, que constrói a manufatura avançada, os serviços intelectualmente densos e na agricultura científica e de precisão. D. Reorganizar as práticas, regras, políticas, insumos, relações de trabalho, de forma a resgatar a maioria informal e a precarização da massa trabalhadora, do atual aviltamento salarial e do subemprego. E. Praticar uma política fiscal monetária, ou seja, as finanças funcionais, para obter autonomia e autossustentação no financiamento do desenvolvimento. E também temos que atacar decisivamente os 2 mais agudos problemas sociais do país: o alto desemprego e as péssimas condições de vida das periferias metropolitanas. E, para fazê-lo, temos que implementar um programa de emprego garantido e trabalho aplicado, financiado pelo Estado, e que se deve tornar também o eixo das políticas sociais de educação, saneamento básico, saúde e qualificação profissional dessas áreas. E, finalmente, nós temos que reorganizar o federalismo brasileiro para democratizar a produção e o ensino, substituir as atuais relações competitivas que existem, predatórias entre a União, os estados e os municípios, por um verdadeiro federalismo cooperativo, tanto vertical como horizontal. Meus amigos, para isso contamos com uma base produtiva moderna e articulada com o mercado de consumo, que ainda conservam imensa necessidade de produtos tradicionais. Todavia, precisamos aumentar a produtividade média do trabalho, reter em nosso espaço econômico a maior parte possível da riqueza criada e distribuir essa riqueza da forma mais equitativa, o que significa buscar um outro padrão de desenvolvimento, acelerado, competitivo, revertendo a concentração de renda no sentido distributivo. Diferentes formas de propriedade e de organização da produção devem existir de forma equilibrada, com generoso espaço para os empreendimentos de pequeno e médio porte, para as cooperativas e todas as expressões da economia solidária. Prezados, ainda não somos um país rico e convivemos com brutais desigualdades, mas não somos miseráveis e temos nosso caminho traçado para a riqueza. Ainda temos um parque industrial articulado e quase completo, uma população jovem com presença marcante
de quadros técnicos, uma moderna agricultura capaz de responder a estímulos adequados, um vasto espaço geográfico recheado de recursos de todo tipo, e temos capacidade científica. Meus amigos, os 2 séculos de vida do Brasil estão perguntando se a nossa geração vencerá a crise que vivemos e as nossas instituições serão a grandeza de fazer desabrochar a promessa civilizatória contida na sociedade brasileira. Convocamos todos os brasileiros que desejam responder que sim, eu faço repetindo, a brasilidade vencerá. Se procedermos como propugna esse manifesto que eu li, nesse nosso painel, que está ocorrendo ao inaugurar do ano comemorativo do bicentenário da independência, eu penso que muito contribuiremos para a engenharia e a agronomia nacional. Muito obrigado. Somos agradecidos ao doutor Dark Antônio da Luz Costa pela sua brilhante apresentação. E agora a gente vai para os nossos questionamentos e debates finais. Saliento que os nossos participantes têm a oportunidade para encaminhar as suas perguntas aqui para o chat, que nós estamos constantemente atentos para fomentar a discussão. Muito bem. Tem um questionamento que nós gostaríamos de elaborar direto para o brigadeiro Pazini Brandão. O senhor foi conselheiro do CREA Estado de São Paulo, ok? Dada a sua experiência pelo sistema Confea-CREA, sua experiência como professor universitário, né? O que o CREA, junto com as universidades, podem fazer para que o maior número possível de tecnologias não caia naquele vale da morte, perfeito? Quais são as estratégias, o que nós podemos fazer para o sucesso dessas inovações disruptivas? Excelente pergunta, Adriel. O principal diagnóstico que eu faço para a existência de um vale da morte muito forte no Brasil é o fato da gente ter poucos laboratórios profissionais, instituições que trabalhem em TRL 4, 5 e 6 no Brasil. Poucas. Por exemplo, o engenheiro Dark conhece muito bem a COP, o FRJ, conhece o SEMPES da Petrobras. Ele sabe que são instituições, como, por exemplo, a gente tem o IPT em São Paulo, ou o DCTA, o INPE em São José dos Campos. São instituições que têm laboratórios profissionais capazes de desenvolver temas além do ambiente universitário. Então, eu vou me permitir pegar o caso do DCTA, que é emblemático. Por que nós temos, por exemplo, uma Embraer no Brasil? Por que ela funciona tão bem? Eu diria que, sem dúvida nenhuma, nós temos no DCTA um ambiente que percorre toda a escala TRL, do 1 ao 9. Então, no ITA, nós praticamos TRL 1, 2 e 3. Como eu disse, o professor está lá para trabalhar com o aluno, fazer com que o aluno cresça em conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas o trabalho do aluno, a princípio, morre em TRL 3. Então, muitos alunos fazem seus trabalhos de conclusão de curso, que tipicamente é um trabalho de engenharia de 200, 250 horas. Muitas vezes envolvendo ou não uma indústria, muitas vezes é um trabalho de natureza meramente teórica,
E, na grande maioria dos casos, esse trabalho acaba sendo um depósito eletrônico em nossas bibliotecas. Só isso. Ele morre em TRL3. Muitos professores que já têm uma carga de trabalho notável, eles, às vezes, não têm a possibilidade, né, ou mesmo condições de levar aquilo que ele e seus alunos sabem para o ambiente produtivo, para a indústria. Então, grande parte do conhecimento acadêmico morre nos depósitos eletrônicos das nossas bibliotecas. Agora, no caso do DCTA, além do ITA, nós temos o Instituto de Aeronáutica e Espaço, nós temos o Instituto de Estudos Avançados, nós temos o Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo, que são organizações que trabalham no TRL 4, 5 e 6. Então, são organizações que vão ao ITA ou a outras universidades, pegam esse conhecimento e começam a trabalhar esse conhecimento através de projetos, e esses projetos se transformam em componentes, em subsistemas, em sistemas, e vão evoluindo, né? Esses conhecimentos se transformam em patentes, né, em produtos, né, e são inseridos no ambiente produtivo. O DCTA tem, por exemplo, o IFI, Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, que é um organismo voltado para pegar a tecnologia que está avançando ali no Vale da Morte, né, e transferi-la para o ambiente industrial, né, através de núcleos de inovação, através de várias iniciativas, através de fomentos técnicos e financeiros, né? E, com isso, algumas inovações acontecem. Elas conseguem para o Vale da Morte, entram no TRL 7, entram no TRL 8, que é a certificação, ganham a certificação, né, e chegam ao nível 9 e entram no mercado, né? Então, na minha opinião, parte da questão vem do nosso próprio ambiente industrial, que é um ambiente, muitas vezes, voltado apenas para a produção e não necessariamente para a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Muitas indústrias são multinacionais, né, e aqui no Brasil elas fazem tão somente produção. Todas as indústrias deveriam ter os seus centros de P&D, né? As indústrias deveriam abrir espaço para contratar profissionais com mestrado, com doutorado, né, de forma a gerar um moto contínuo de produção de conhecimento, de patentes, de produtos, de serviços inovadores. Então, o Vale da Morte ele existe no Brasil porque nós não soubemos ainda construir um meio de campo. Então, nós temos excelentes escolas, excelentes profissionais, nós temos produtos inovadores saindo das nossas indústrias, mas, muitas vezes, esses produtos que estão saindo, eles estão sendo produzidos a partir de patentes e de conhecimento internacional que aqui vem apenas para a prática da produção. Então, a visão que eu tenho é que a gente precisa construir o meio de campo. Esse meio de campo ainda não foi construído.
né? É uma política que a gente tem que empregar, que comece a transformar o ambiente acadêmico, estimulando aqueles professores mais criativos a não apenas dar aulas, orientar alunos, mas, se tiverem uma boa ideia, né, que eles possam ser estimulados a empreender, a gerar empresas, a gerar empregos, né, e criar centros de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Essa é o que diz a minha experiência. Ótimo. Muito obrigado pela sua observação. Doutor Dark, gostaria de fazer um comentário nesse sentido? Por gentileza, ligar o seu áudio, doutor Dark. Está desligado, Dark. Ainda permanece desligado o seu áudio, doutor Dark. Ainda está desligado. Teve uma pequena queda até que ele retorna. Eu vou fazer Eu creio que ele saiu, esperemos que ele retorne. Exatamente. Até que ele retorne, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Professor, na sua experiência, na sua concepção, o que há, qual que é o caminho das pedras para o Brasil passar por uma transformação na agricultura? Porque, se analisar muito bem, a gente deixou de ser um país de famintos para ser um país produtor de alimentos, ok? Mas o que acontece? A nossa tecnologia de máquinas, insumos, é altamente dependente do que foi desenvolvido, o que é pesquisado, as patentes fora do nosso país. Nós temos um domínio muito bom, bastante significativo, de combinações de técnicas, de estratégia para cultivo em ambiente tropical. Perfeito? Então, se analisar aí o conhecimento teórico e prático de produzir, nossa, é muito bom. Mas, por exemplo, enquanto um hectare pode trazer 5, 6 mil reais de lucro, soja, durante 4 meses, por que não nós não temos as nossas máquinas sofisticadas produzidas com a nossa tecnologia? Onde erramos? Onde falhamos? E como podemos ter o maior número possível de insumos, máquinas e tecnologia para gerar mais riqueza ao país nosso. Ok? Adriel, a resposta sempre começa e vai terminar na educação. Enquanto nós não formos capazes de várias das ideias que eu estou expondo aqui, elas se tornarem parte integrantes da nossa cultura, né, nós não vamos ter a capacidade de responder melhor a tudo que, por exemplo, o agronegócio demanda. Tá? Então, nós precisamos educar muito bem as nossas crianças desde a mais tenra idade. E a educação, ela deve ser não só no sentido de permitir que o ser humano resolva bem certos problemas, mas principalmente, como o professor Dark colocou, nós precisamos educar os brasileiros para a cidadania, para a brasilidade, como ele diz. Eu vou me permitir aqui colocar uma ideia que eu costumo apresentar aos meus alunos, né, sobre
o conceito de cidadania, né? A cidadania envolve o maior ou menor grau com que o ser tem acesso a um conjunto de direitos chamados civis, políticos e sociais. Os direitos civis estão fortemente envolvidos no conceito de liberdade. Então, nós precisamos ensinar aos nossos jovens o verdadeiro conceito de liberdade com responsabilidade, né? De forma que, onde as liberdades estiverem sendo restritas, eles possam trabalhar no sentido de ampliá-las, né? E onde elas estejam sendo exacerbadas, elas possam ter da sociedade instrumentos de controle, de forma a evitar, por exemplo, uma anarquia, né? Então, o conceito de direitos civis está fortemente ligado à liberdade, e dentro dele nós temos o instrumento do voto, que tem que ser ensinado ao brasileiro, que tem um valor notável, né? Porque enquanto o brasileiro não exercer bem o seu voto, enquanto ele não for politicamente atuante, ele está condenado a ser guiado por pessoas que podem conduzir os destinos da nação em rumos que não sejam os melhores. Então, primeiro pilar da tríade da cidadania é o conjunto de direitos civis, né? Depois, tem o conjunto de direitos políticos, que, em síntese, permitem o ser humano participar do poder. Eu comecei a minha palestra explicando a ideia de poder, né? Então, os direitos políticos são aqueles que permitem ao brasileiro participar do poder. Isso não significa apenas ser um político atuante em qualquer nível, estadual, municipal ou federal, né? Mas tem muito mais do que isso, né? Nós temos que constituir partidos políticos realmente fortes, com plataformas sólidas. Isso não existe hoje. Ainda não existe. E, finalmente, o terceiro pilar é o conjunto de direitos sociais. Eles se referem primordialmente à redistribuição das riquezas do Estado. Aquelas riquezas que o Estado recolhe através de impostos, tributos e taxas, né? Ela deve ser redistribuída, né, de forma a gerar oportunidades. Em gerando oportunidades, reduzir as desigualdades, né? Eu tendo mais a fortalecer o mérito do que a distribuição gratuita, né? Porque as oportunidades existem, mas as pessoas têm que correr atrás, elas têm que trabalhar, elas têm que dar o seu suor, a sua contribuição. Veja, eu vou me permitir ser um pouco pessoal e dizer que eu tive um avô analfabeto. O máximo que ele conseguiu fazer na vida foi ser um funcionário público municipal na área de tratamento de resíduos, né? Um lixeiro. Já o meu pai, ele já conseguiu ser um professor
de escola normal, né? E conseguiu educar seus filhos de forma que ambos pudessem, por seus próprios méritos, serem militares, e este que vos fala chegou a oficial general e tornou-se PhD por uma das boas universidades que tem no planeta. As oportunidades existem. Eu fui educado do jardim de infância ao doutorado pelos cofres públicos. Estou aqui tentando retribuir, né? Estou no meu 50º ano de serviço, né? Então, as oportunidades existem, elas só precisam ser conhecidas, divulgadas, e as pessoas precisam entender que elas existem, né? Se elas entenderem e se imbuírem, se motivarem, aquela energia que brota de dentro do espírito da pessoa, elas vão correr atrás e vão ter sucesso, né? E há lugar para todo mundo, né? Então, são essas as mensagens que eu trago, principalmente para os jovens que estão nos ouvindo. Vocês estão me escutando, não? Voltei, não? Agora sim, Daqui. Sim. Tá, então, vocês me desculpem, o problema de internet é um problema que às vezes a gente não consegue resolver. E eu também, pela minha idade, tratando de elementos da modernidade, eu ainda vivo no Paleolítico. Então, para lidar com plataformas digitais não é muito fácil para mim. Mas eu queria pegar aquela primeira pergunta, por que que o Vale da Morte atua aqui de forma tão objetiva? Outro dia eu estava me lembrando aqui da escola Humboldtiana, da Universidade de Berlim, que foi a universidade mais exitosa na geração de inovações, de conhecimento, nos 80 anos que vão de 1850 a 1930, em todos os campos, no campo das ciências naturais, no campo das ciências sociais. Se vocês fizerem uma análise, vocês vão verificar que foi na Alemanha, né, fruto da Universidade Humboldtiana, a Universidade de Berlim, que houve um grande florescimento das ciências naturais e das ciências sociais. Meus amigos, a questão ali residia no fato de que o professor, entre outras coisas, o professor não era simplesmente um didata, ele era um investigador. E quando ele se colocava num doutorado, ele juntava as suas dúvidas, as dúvidas dos alunos que ali estavam perseguindo o título de doutor. E, dessa forma, se construía um caldo de conhecimento que permitia que a inovação acabasse se processando de uma forma razoavelmente exitosa. Além disso, existe um outro fator que o brigadeiro tocou muito bem aí, que é a questão do empresariado. O empresariado nacional, ele se moldou em ser avesso à ideia de investir em pesquisa e tecnologia. E ele foi reduzido nos últimos 40 anos. Eu, funcionário de carreira do BNDES, pude assistir isso de forma clara, né? Eu me lembro uma vez, vice-presidente do BNDES, fui à Fiesp, ia lançar um livro lá, que me pediram para lançar um livro, e quando estava saindo, o Horácio, na época que era o presidente, me chamou e falou: Dark, tem aí um coquetel, você não quer participar? Eu falei: mas coquetel de quê? Ah, tem alguém que está comemorando vender a empresa dele para os americanos. Eu falei: não, me interessa comemorar isso. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: as empresas multinacionais, elas não constroem centros de pesquisa a não ser nos seus países de origem. Ora, o Brasil está hoje, praticamente, com o seu setor industrial quase todo alocado ao segmento das multinacionais. Então, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que fazer, primeiro, mudar a universidade, porque a universidade tem problemas. Tem exceções, tem a COP, tem o ITA, etc., mas a grande maioria das universidades brasileiras não constrói, como o brigadeiro muito bem colocou, ambiente para que se faça desenvolvimento que ele chamou TRR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem esse ambiente.
Tem o SEMPES, que está vinculado lá ao UFRJ, tem lá o COP, que está vinculado ao UFRJ, tem os centros de pesquisa vinculados ao ITA, e por aí vai. Mas tem poucos em relação ao espaço de construção que é possível se fazer nesse país. E o que é importante é entender que nós não vamos inventar a roda. Ainda também tem esse problema aí dos chamados inventores da roda. Tá cheio de pessoas aí que já estão trabalhando em tecnologias que já estão por demais conhecidas. Porque outra coisa que precisa ser dita também aqui, eu vou aproveitar e vou dizer, é o seguinte: esse negócio de transferência tecnológica, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a verdadeira transferência tecnológica tem que ser feita pelo Xerox e pela internet. E isso é captura de tecnologia. Os chineses estão mostrando isso. Então, temos que entender isso para poder mudar o processo. Não sei se o Brigadeiro concorda com a minha ousadia, mas eu estou colocando as coisas como eu imagino que devem ser. Eu estou no plano maquiavélico. Eu estou na ruptura do dever ser para o que é. Né? Eu estou no que é. Então, eu sugiro que nós tenhamos uma atenção muito maior aos pesquisadores que são professores e aqueles que não são se tornem pesquisadores, e temos que dar uma atenção muito maior em transformá-los em empresários, em empreendedores, e receber do Estado o apoio que eles precisam. Porque de todas as tecnologias que eu conheço, eu não vi uma que não tivesse a presença do Estado. É isso que eu queria dizer a vocês. O Estado, de uma forma ou de outra, é o grande alavancador do sistema de ciência e tecnologia em qualquer lugar do mundo. Tem até um livro de uma senhora que saiu há pouco aí, de Mazzucato, que ela mostra isso de forma clara. Mas isso é outra questão que não está aqui em discussão. Era isso que eu tinha a dizer. Olha, a gente agradece a sua participação, professor Dark, e no que foi levantado por ambos os nossos palestrantes aqui, teve uma pergunta do público que eu acho que ambos vão poder contribuir. Então, eu vou começar primeiro pelo Brigadeiro Pazini Brandão. Como as universidades podem transformar as suas pesquisas em patentes e o modo que esses royalties possam ser revertidos em benefício da própria instituição. Ok? Então, está falando que, considerando que há sucesso, e outra coisa, quando isso entra no caixa da instituição. Perfeito? Então, nós temos aqui, eu gostaria de ouvir primeiro pelo professor Brandão e depois pelo professor Dark os seus pontos de vistas. Por gentileza. Adriel, nós precisamos passar por uma mudança cultural. Tipicamente, no mundo acadêmico, o professor existe para dar aulas de graduação, de pós-graduação, orientar seus alunos de graduação e de pós-graduação, né? Fazer pesquisas, eventualmente tocar projetos e administrar em algum nível a sua instituição, né? Poucos são os professores que efetivamente são estimulados a irem além do TRL 3. Né? Muito pelo contrário, se algum deles se aventura, hoje em dia a cultura é no sentido de não necessariamente apoiá-lo, né? Muito pelo contrário. Né? Alguns professores que só dão aula vão falar assim, pô, mas aquele cara lá, ele fica correndo atrás de órgãos de fomento, ele vai visitar a indústria, ele fica dando palestra, ele não está dando aula, aí sobra para mim.
Né? Isso nós precisamos mudar, esse conceito nós precisamos mudar. Tá? Se tem professor que gosta de dar aula e quer ficar só dando aula, que ele dê aula. Agora, se algum professor mostrar-se empreendedor e quiser ir além de TRL3, né, que ele não seja punido pela sua universidade. Pelo contrário, que ele seja estimulado. Né? Então, eu estou colecionando casos em que isso está acontecendo, tá? E que os royalties oriundos desses trabalhos, eles poderão, no futuro, talvez, até sustentar a universidade inteira. Né? Imagina uma universidade que possa um dia avisar o MEC, atenção, MEC, pode reduzir aí o meu orçamento, tá? Você paga só o custeio, né? A água, a energia elétrica, o salário dos professores, tá? Que o resto a gente cuida. Né? Isto, casos estão começando a acontecer e eles vão se tornar cada vez mais comum, se Deus quiser. Né? Porque nós temos professores brilhantes, pesquisadores brilhantes no Brasil, né? E são pessoas que, sim, ensinam, dão aulas, né? Mas muitas vezes elas precisam estar liberadas para fazer serviços que são típicos de empreendedorismo e não necessariamente do cargo de professor. Tá? Bom, nós temos as leis de inovação federal e estaduais, né? Nós temos mecanismos que estão surgindo e outros mecanismos terão que ser ajustados em relação à nova realidade. Né? O futuro está na capacidade empreendedora desses professores, que naturalmente já surgiram, estão surgindo, né? E Deus queira que o ambiente universitário saiba apoiá-los, não desestimulá-los. Muitas vezes, alguém que quer empreender, a universidade fala assim, tá bom, você não está mais em dedicação exclusiva, você não está mais em 40 horas, nós vamos reduzir você para 20 horas, tá? Para você tocar o negócio lá. Bom, o cara não decolou lá ainda, não está ganhando dinheiro lá fora e ele vai ser punido aqui dentro porque ele está tocando alguma iniciativa empreendedora, inovadora. Né? Nós precisamos estudar melhor isso. Né? Então, isso está acontecendo. Muito obrigado, professor. Parabenizar o Brigadeiro, porque o Brigadeiro fez uma observação perfeita. Essa questão, é preciso entender que tem que ter uma mudança cultural mesmo, porque nós estamos vivendo uma sociedade dominada pelo interesse individual e não dirigida pelo interesse público, algo que deve dirigir o ambiente universitário. Eu digo a vocês o seguinte, às vezes, eu sou professor também, convidado, eu não estou dando aula agora na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Economia Política Internacional e no Instituto de Estudos Estratégicos da Fluminense. Mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, eu sou cansado de ver, quando eu dei aula na COP também, etc., existe a preferência, a prevalência, vamos lembrar de uma coisa aqui da Escola Superior de Guerra, que o Brigadeiro conhece bem, que é das modalidades de contato dos seres racionais. Quer dizer, os seres racionais operam de 3 formas, né? Na busca de um objetivo. Ou eles trabalham no regime de competição, quando separados, mas seguindo regras pré-acordadas, buscamos o meu objetivo, ou no regime de conflito, quando separados, sem seguir regra alguma, buscamos o mesmo objetivo,
Mas todos sabem que o melhor regime é o da cooperação, quando juntos buscamos o mesmo objetivo. Na universidade, o que a gente observa é o seguinte: é um ambiente que é muito complexo, porque às vezes as pessoas que estão caminhando no sentido do avanço, elas são reprimidas pelas outras pelo processo da competição, né? Me lembra a história de um palco muito curto, que é a universidade, e com vedetes que entram com coxas muito grossas e não conseguem se estabelecer ali dentro, e começam a criar problemas. Então, existe um outro problema na universidade, meus amigos, que é o seguinte: é um ambiente de competição dentro da universidade, onde que não se favorece nem se facilita a vida daqueles que querem empreender. O Brigadeiro tocou bem. Eu talvez tenha sido mais radical ainda, mas é verdade isso. Eu assisto isso. Talvez por ser professor convidado, eu observo isso, porque eu não sou muito vítima de processos desse tipo, mas eu vejo que há processos desse tipo. Eu observo isso. E precisa se mudar a mentalidade. Tem que se fazer com ele, como ele colocou, e colocou muito bem, viu, Brigadeiro, uma mudança cultural. Ok. Tive um pequeno corte no áudio. Tudo Houve, bem, né? Uhum. normal. Ok. Bom, nós vamos para a parte final agora, e estamos a 10 minutos do nosso encerramento. E eu gostaria que cada um dos senhores deixasse uma mensagem. Vamos pensar naquele jovem engenheiro ou aluno que está prestes a se formar e gosta de estudar, pode ser um engenheiro cientista. Qual a mensagem que os senhores deixaria para o desafio de ser cientista no Brasil é grande, perfeito? O retorno é lento. Nós estamos aí numa situação, o cobertor está curto, já vem curto há muito tempo, entre aspas, né? Em termos de recursos. E o nosso modelo de ciência e tecnologia, ele é totalmente dependente de iniciativas governamentais. A gente não tem uma parceria da indústria de um ponto de vista forte nas diferentes áreas da engenharia, aportando junto, que seja aquele modelo misto de fomento de ciência e tecnologia. Então, se eu fosse, você se considera que esse moderador fosse um rapaz aí de 22 anos, prestes a sair, e quisesse ser cientista, qual a mensagem que eu teria hoje dos senhores? Considerando que ambos têm carreiras brilhantes, são professores, como motivador. Por gentileza, vamos começar. Eu vou inverter agora, vou começar pelo professor Dark e depois encerrar com o professor Maurício, ok? Perfeito. Eu queria dizer o seguinte: o Brasil é um grande país. O Brasil é um país ainda a se construir. O Brasil não se industrializou. O Brasil tem uma indústria. Agora, o país industrializado é um país que dá à sua população o usufruto dos bens produzidos por essa indústria. O senhor sabe que 70% da população brasileira não detém os bens industriais da sociedade moderna. Bom, a outra coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte: o Brasil ainda é um país a se urbanizar, porque urbanizar não é colocar gente na cidade, não. É dar condições dessas pessoas que estão na cidade, primeiro, de ter um emprego, depois de ter casa, depois de ter uma família que vai ser sustentada pelo seu trabalho, né? E de ter as condicionantes de vida modernas: energia, saneamento, transportes, delegacias, hospitais, escolas, etc. Tudo por se fazer. Se a gente for olhar bem, o Brasil é um país a se construir ainda. E quem constrói as coisas são os engenheiros. A mesma questão da questão agrícola, que se imagina tão desenvolvida, pode se desenvolver muito mais no Brasil ainda. Os agrônomos ainda têm grandes oportunidades, né? O que nós necessitamos é recuperar a ideia de que estamos
construindo um grande país. E isso é fazer desenvolvimento. Nós temos que voltar a pensar em desenvolvimento. Quando eu me formei em 1970. Né? A profissão mais buscada era a profissão de ser engenheiro. Os vestibulares mais procurados eram de engenheiro. Eu me lembro que, quando eu me formei, eu tinha 4 ou 5 oportunidades de emprego, em 1970. 4 ou 5, talvez que no auge do processo de desenvolvimento desse país. Em 71, acho que chegamos a 11% de crescimento, maior que qualquer taxa que a China tenha praticado recentemente. Mas tudo isso se perdeu a partir da década de 80, meus amigos. Nós voltamos a ser, vou ser bem objetivo, voltamos a ser a República dos Bacharéis. A mesma república que existia no Brasil antes de 1930. E depois ainda tivemos uma Constituição em 88, uma série de questões, mas feita por advogados para advogados. Quer dizer, voltamos a ser o país dos bacharéis. Então, eu acho que nós temos que voltar a recuperar a ideologia do desenvolvimento para construir esse país que precisamos fazer, que só será feito por engenheiros e agrônomos. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado. Por gentileza, brigadeiro. Muito bem. Falando aos jovens, né? Certamente vocês vieram ao planeta Terra, né, em forma material, com algum sonho, alguma ideia, né? Nunca desistam de seus sonhos, nunca desistam de suas ideias. As oportunidades para crescer existem. Enquanto elas forem dadas de graça pelo governo, aproveitem o máximo que vocês tiverem. Mas não cresçam para depender do governo. Aquelas 5 tecnologias que virarão unicórnio, na minha percepção, que eu citei, as 5 cresceram ou estão crescendo sem nenhum dinheiro público, absolutamente quase nenhum dinheiro público. Então, se você tem um sonho, continue a nutrir esse sonho, né? E procure conversar com as pessoas que entendam e compartilhem o seu sonho. Tem que conversar com a pessoa certa, não adianta conversar com a pessoa errada. Tem que encontrar a pessoa que tenha sensibilidade e entendimento da tua ideia. Então, junte-se a ela e continue a trabalhar. Vá desenvolvendo essa ideia no caminho de um novo produto, ou um novo serviço, ou uma nova forma de fazer as coisas. Eu costumo dizer para os meus alunos que novas riquezas só brotam da natureza, da imaginação ou da inovação. Então, se na natureza que Deus nos deu, a gente descobrir alguma coisa que não foi descoberta ainda, né? Ótimo, mas não podemos ficar aí. Pela imaginação, a gente pode criar coisas novas que sejam bastante valorizadas. E o brasileiro é muito criativo. E pela inovação. É a única forma da gente gerar riqueza nova que não está mapeada, né? E é só gerando riqueza nova que a gente tem recursos para respirar de uma forma mais tranquila, né, no dia a dia e ter condições de gerar oportunidades e redistribuir essas oportunidades e essas riquezas para o nosso povo. A engenharia foi feita para resolver problemas e criar um mundo melhor. Né? Nada contra os bacharéis, mas eles não podem ter o protagonismo. Né? Então, força engenharia. É isso aí.
Muito obrigado. Eu gostaria, neste momento, de agradecer, em nome de toda a comissão organizadora da SOEA, a nossa participação. Para mim foi muito importante participar como moderador desse debate, ao lado de ilustres palestrantes, cujos currículos dispensam comentários, e considero que todos os objetivos que nos foi posto para comentar sobre políticas, estratégia e desenvolvimento para o Estado brasileiro foram devidamente discutidos e todos os questionamentos enviados pelos participantes foram devidamente respondidos. Mais uma vez, agradeço a presença do brigadeiro Maurício Pazini Brandão e do professor Darcy Costa, que abrilhantaram este evento. Desejo a vocês e a todos os participantes da SOEA Connect um ótimo final do dia, um grande abraço e continue que amanhã tem mais. Amanhã vamos para o último dia, tá? Mais uma vez, aos palestrantes, muito obrigado pela brilhante explanação.